Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam extremamente bem e saudáveis aí na casa de vocês, certo? Tô falando aqui com o sétimo ano. Antes de começar a aula, vamos fazer uma rápida revisão sobre os conteúdos já trabalhados, certo? Peguem o caderno de vocês e vamos revisar. Nós começamos estudando o livro pelo capítulo 1, de título Máquinas e Trabalho, certo? Nós vimos que trabalho é toda a atividade realizada que consome energia, certo? Para atingir um fim. E o trabalho ele vai estar relacionado a duas coisas, força e deslocamento, certo? E qual o conceito de trabalho? Então, trabalho vai ser conceituado quando a força exercida no corpo realiza deslocamento ou para um deslocamento, certo? E quando a força não ocorre deslocamento, é porque não ocorreu trabalho, certo? Então, através das máquinas, nós sempre vamos diminuir essa força e esse trabalho realizado para ter mais eficiência nas nossas atividades, certo? E aí os exemplos são roda, alavanca, engrenagens. Todos esses equipamentos servem, certo? Para nos ajudar, para facilitar nosso trabalho e fazer com que nós utilizamos uma quantidade menor de força para realizar a atividade, certo? Também falei para vocês o conceito de máquina, que máquina é qualquer mecanismo capaz de transformar a forma de energia em outra. Então eu tenho uma forma de energia e vou transformar em outra aí, certo? E dessa forma as máquinas vão poder mudar a direção, certo? De uma força e vão poder aumentar a eficiência total do trabalho. Nós vimos aí que o trabalho pode ser realizado e calculado por trabalho, né, igual a força vezes o deslocamento. E aí nós diferenciamos máquinas simples de máquinas compostas, onde máquinas simples são só um equipamento e elas vão facilitar a execução de um trabalho e de pequenos afazeres, certo? Diários, como um martelo é uma máquina simples, alavanca é uma máquina simples, parafuso é uma máquina simples, engrenagens são máquinas simples, certo? Porque são feitas só de um equipamento. E máquinas complexas são a junção de vários desses equipamentos, como por exemplo uma bicicleta, um carro. É a junção de vários equipamentos que vai formar uma máquina complexa, certo? A gente falou também sobre a alavanca, que possui duas partes, né? Uma base ou fulcro e um objeto rígido ou haste, certo? A base ou fulcro fica como um triângulo e o objeto rígido fica por cima, certo? Nós falamos os tipos de alavanca, interfixas, interresistentes e interpotentes. Falamos sobre rodona ou pólios, né, que são círculos rígidos que vão ter estrutura para passar corda através deles. E depois começamos o capítulo 2, certo? Quando falamos sobre calor e temperatura. Nós iniciamos falando sobre a termologia, que é uma área das ciências naturais que vai estudar o calor e a temperatura. E a termologia vai estudar fenômenos como o equilíbrio térmico, fenômenos gerais de calor, como transmissão e dilatação do calor e dos materiais, certo? Que a gente viu na aula. Eu falei que temperatura vai ser uma medida de nível de agitação das moléculas, certo?
E as medidas de temperatura são 3: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? E falei também que calor é energia térmica em trânsito. E ela sempre vai fluir de onde está mais quente para o mais frio, certo? E o calor vai existir em todos os lugares, tanto quentes quanto frios, certo? Porque, como eu tinha falado, ele é essa transição de onde está mais quente para onde está mais frio, certo? Então, temperatura vai dizer o grau de agitação das moléculas e o calor é essa transição desse grau de agitação de uma parte para o outro, certo? E também falamos sobre mudança de estado físico. Quando substâncias sólidas recebem calor, elas tendem a ficar líquidas. Assim como o líquido recebe calor, ele vai tender a virar um gás, certo? E eu falei sobre transmissão de calor e as 3 formas de se transmitir calor, que são a condução térmica, certo? Que é quando eu tenho um intermediário, eu vou ter o calor, um intermediário e a parte final do calor. Convecção térmica, que ocorre em líquidos e gases, que quando eu tenho sempre o que está mais quente tende a subir e o que está mais gelado tende a descer, certo? E aí eu vou ter sempre essa dinâmica, tanto com os gases quanto com os líquidos. E o último foi a irradiação, certo? Que é a temperatura passada, por exemplo, pelos raios solares. Também falei sobre a dilatação térmica, sobre a dilatação linear em estruturas lineares, dilatação superficial em estruturas superficiais com superfície como um cubo, por exemplo, e a dilatação volumétrica, que dilata todo o volume. Depois eu também falei sobre contração térmica, que é quando o volume, ao invés de aumentar como na dilatação, ele diminui, certo? E também falamos sobre garrafas térmicas, onde a garrafa térmica vai ter uma tampa, um vácuo e um espelho, sendo que o vácuo vai fazer convecção, vai impedir a convecção, na verdade. A tampa vai impedir a condução e o espelho vai impedir a radiação, certo? E agora nós vamos terminar esse conteúdo de calor e temperatura, certo? E logo mais vamos dar início ao próximo assunto, certo? Então, nós agora vamos estudar um fenômeno chamado de combustão. O que é que vai ser a combustão? Ó, imagine a seguinte situação. Nós vamos ter os combustíveis, certo? Ó, certo. Nós vamos ter o combustível. O que é que vai ser o combustível? Alguém sabe? O combustível vai ser o material que vai queimar, certo? O material que vai queimar, ele vai receber esse nome de combustível. Já o comburante
é material que faz queimar. Como assim? Por exemplo, quando você queima um papel, certo? O combustível seria o papel. E o comburante, na verdade, na maioria das vezes, ele é o oxigênio. Então, gente, dando continuidade aqui à aula, nós vamos falar um pouco sobre os combustíveis. Os combustíveis são um material que vão sofrer queima, certo? E nós vamos ter os combustíveis gasosos, certo? Como gás de cozinha, que vai ter o nome aí químico de butano, certo? E os combustíveis líquidos, como a gasolina. E ainda vamos ter os sólidos, como a madeira, por exemplo, quando ela é queimada, certo? Lembrando para vocês copiarem tudo que eu estou escrevendo na lousa digital, certo? Certo? E os combustíveis eles podem ser divididos em dois grupos, certo? Nós vamos ter os combustíveis não nós vamos ter os combustíveis não renováveis e os combustíveis renováveis, certo? Onde os combustíveis não renováveis são fontes esgotáveis, certo? Ou seja, uma hora eles vão acabar. São esgotáveis. Por exemplo, nós temos petróleo, certo? Ó, os combustíveis podem ser divididos em não renováveis, quando eles são esgotáveis. O exemplo disso é o petróleo. Ou eles podem ser renováveis, certo? Quando eles não se esgotam nunca. Quando é impossível nós consumirmos todo o combustível, certo? Como a água. E por último, nós vamos ter os biocombustíveis,
que é que são os biocombustíveis? Vamos ver. Os biocombustíveis, eles são combustíveis gerados a partir de matéria orgânica, ou seja, restos de alimento, frutas, verduras, tudo que é orgânico, que já teve vida, é considerado como um biocombustível, certo? E aí nós vamos ter, os mais usados são o etanol, biodiesel e o biogás, certo? Vamos ver o que é cada um. O etanol, ele vai ser o resto da cana de o etanol, ele vai ser feito a partir, certo? Do resto da cana-de-açúcar. Vai ter a produção aqui de cana-de-açúcar, certo? Que é a matéria-prima para produzir açúcar que a gente consome, açúcar de cozinha. E vai se ter um resto, que é o chamado bagaço da utilização da produção desse açúcar. Então esse bagaço ele vai ser usado posteriormente para a produção de etanol, certo? E vamos ter ainda o biodiesel, que é feito a partir de sementes, certo? E aí, quais sementes? Pode ser feito a partir da semente do girassol, algodão, soja, o biodiesel é feito a partir de sementes. Pode ser feito a partir de quais sementes? Principalmente essas sementes, ó. Girassol, algodão e soja, certo? E o biogás? O biogás é produzido a partir de esterco, certo? Recapitulando, nós vamos ter o etanol, que é feito a partir do resto da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é feito a partir de sementes. Aí nós temos como exemplo a semente do girassol, do algodão e da soja, certo? E por último nós vamos ter o biogás, que é produzido a partir do esterco, certo? Então, e por último, para terminar essa parte da aula, nós vamos ter o conceito de máquinas térmicas. As máquinas térmicas elas vão transformar a energia térmica em energia mecânica, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, nós vamos ter esses trens aqui a carvão, certo? Eles são um exemplo de máquina térmica. Por quê? Eles pegam a energia produzida a partir da queima do carvão, certo? Que é a energia térmica, que é a energia do calor e da temperatura, para poder se movimentar. A movimentação que eles realizam é uma forma de energia térmica, que está sendo transformada em energia mecânica, certo? Que é a energia da movimentação.
chamada de energia mecânica. E aí, ele é conceituado como uma máquina térmica, certo? Então, e a partir de agora a gente vai começar um novo capítulo, certo? Vamos já início agora ao capítulo 3. Então, gente, dando continuidade à aula, agora, na última parte da aula, a gente vai iniciar um novo tópico, certo? Dos estudos de vocês. Nós estudamos até agora matéria e energia. A partir de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a Terra e o universo, certo? E vamos começar estudando sobre a Pangeia e a deriva continental, certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre a Pangeia e a deriva continental, certo? Como vocês podem ver aqui, a teoria da deriva continental é uma teoria que vai falar o seguinte: há milhões de anos atrás, todos os continentes eram unidos em um único continente. E o nome dessa união era de Pangeia, certo? Pangeia era o nome de um grande continente que juntava todos os continentes, os 5 continentes que a gente conhece hoje. Quais são? As Américas, certo? África, Oceania, Europa, certo? E Ásia. Hoje, nós temos esses 5 grandes continentes, mas há milhões e milhões de anos atrás nós tínhamos um único continente, certo? Se vocês puderem observar aqui nessa imagem ao lado, aqui está o desenho ilustrado de todos os continentes unidos, certo? E embaixo aqui nessa região, certo? A gente pode observar que essas partes aqui, elas se complementavam, certo? Elas eram aqui, ó, como vocês podem ver na imagem de cima, todas essas partes eram unidas, certo? E com milhões e milhões de anos, esses continentes foram se distanciando. Esse processo acontece até hoje. Todos os anos, os continentes andam 2 centímetros, certo? De distância. Eles estão aqui e durante o ano eles vão andando 2 centímetros. Cada ano é acrescentado mais 2 centímetros na distância entre os continentes. Vocês sabiam disso? E um grande geólogo aí, as pessoas que vão estudar a Terra e seus fenômenos, teve um grande nome aí, chamado de Wegener. Wegener foi um grande geólogo da área da física, a união da geologia, que é a área que estuda a Terra e seus fenômenos, mais a física, que vai estudar características físicas do universo. A união dessas duas áreas é a geofísica, que vai estudar fenômenos como esse, de distanciamento e aproximação dos continentes terrestres, certo? Wegener foi um grande estudioso, cientista dessa área, que teorizou a teoria da deriva continental, certo? Ele falou da deriva continental. E essa teoria da deriva continental é que os continentes eles estão à deriva, ou seja, existe uma placa embaixo deles e os continentes estão por cima, e esses continentes, na verdade, não estão fixos, eles estão soltos, certo? E a partir disso eles podem se mover. Então, se eles podem se mover, será que um dia todos os continentes estiveram juntos? O Wegener falou que sim, todos os continentes estiveram juntos um dia, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, gente, dando continuidade à aula,
Agora, na última parte da aula, a gente vai iniciar um novo tópico, certo? Dos estudos de vocês. Nós estudamos até agora matéria e energia. A partir de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a Terra e o universo, certo? E vamos começar estudando sobre a Pangeia e a deriva continental, certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre a Pangeia e a deriva continental, certo? Como vocês podem ver aqui, a teoria da deriva continental é uma teoria que vai falar o seguinte: há milhões de anos atrás, todos os continentes eram unidos em um único continente. E o nome dessa união era de Pangeia, certo? Pangeia era o nome de um grande continente que juntava todos os continentes, os 5 continentes que a gente conhece hoje. Quais são? As Américas, certo? África, Oceania, Europa, certo? E Ásia. Hoje, nós temos esses 5 grandes continentes, mas há milhões e milhões de anos atrás nós tínhamos um único continente, certo? Se vocês puderem observar aqui nessa imagem ao lado, aqui está o desenho ilustrado de todos os continentes unidos, certo? E embaixo aqui nessa região, certo? A gente pode observar que essas partes aqui, elas se complementavam, certo? Elas eram aqui, ó, como vocês podem ver na imagem de cima, todas essas partes eram unidas, certo? E com milhões e milhões de anos, esses continentes foram se distanciando. Esse processo acontece até hoje. Todos os anos, os continentes andam 2 centímetros, certo? De distância. Eles estão aqui e durante o ano eles vão andando 2 centímetros. Cada ano é acrescentado mais 2 centímetros na distância entre os continentes. Vocês sabiam disso? E um grande geólogo aí, as pessoas que vão estudar a Terra e seus fenômenos, teve um grande nome aí, chamado de Wegener. Wegener foi um grande geólogo da área da física, a união da geologia, que é a área que estuda a Terra e seus fenômenos, mais a física, que vai estudar características físicas do universo. A união dessas duas áreas é a geofísica, que vai estudar fenômenos como esse, de distanciamento e aproximação dos continentes terrestres, certo? Wegener foi um grande estudioso, cientista dessa área, que teorizou a teoria da deriva continental, certo? Ele falou da deriva continental. E essa teoria da deriva continental é que os continentes eles estão à deriva, ou seja, existe uma placa embaixo deles e os continentes estão por cima, e esses continentes, na verdade, não estão fixos, eles estão soltos, certo? E a partir disso eles podem se mover. Então, se eles podem se mover, será que um dia todos os continentes estiveram juntos? Wegener falou que sim, todos os continentes estiveram juntos um dia, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo.